gente. Poxa. Não tem problema, não. Toda essa parte aqui, depois eu gravo e mando para vocês, tá? Nossa, eu jurava que estava gravando, gente. Me perdoem, tá? Mas eu gravo toda essa parte e aí eu lanço lá para vocês. Mas até aqui vocês estão entendendo tudo isso, então? Estão entendendo todo o conteúdo? Sim ou não? Estão entendendo todo o conteúdo? Sim. Maravilha. Então, essa parte que eu esqueci de colocar para gravar, não se preocupe, eu gravo depois novamente e disponibilizo lá para vocês. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui nessa parte de meridional, além do Pedro, alguém mais não sabe o que é o conceito meridional? Alguém mais? Então, olha aqui, ó. Vou aumentar isso aqui e vou colocar umas palavras que, por gentileza, vocês gravem aí, tá bom? Então, aqui, ó. Vocês lembram quando vocês estudaram cartografia? Os pontos de orientação cartográfica? Lembra? Sim ou não? Uhum. Quais são os pontos de orientação cartográfica? Norte, leste, sul, oeste, certo? Então, esses são os principais pontos de orientação cartográfica. O que é que acontece, pessoal? Quando vocês estudaram isso, provavelmente, né, a professora, o professor de vocês falaram que esses pontos, eles também apresentam alguns sinônimos que são muito usados, né, em determinadas partes da geografia, como, por exemplo, clima, vegetação, geopolítica. Então, geralmente, os sinônimos usados para se referir a norte são esses aqui, ó. Boreal, setentrional ou ártico. Já ouviram falar do fenômeno da aurora boreal? Já ouviram falar desse fenômeno? Já apareceu. Já, mas não convido o que é. O fenômeno da aurora boreal, né? Ela ocorre justamente em quais áreas do planeta? Norte, né? Ou seja, é muito comum a ocorrência desse fenômeno climático no extremo norte do planeta, principalmente próximo do Círculo Polar Ártico. Então, gravem bem essas três... Desculpem, pessoal. Gravem bem essas três palavras, tá? Boreal, setentrional e ártico. Esses são os termos mais usados para se referir à palavra norte. Então, eu vou repetir. Boreal, setentrional e ártico são os termos mais usados para se referir à palavra norte. Tá claro até aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? No caso leste, nós vamos ter oriente ou oriental. Japão, Ásia, Europa, grande parte da Europa, África, Ásia, eles vão estar em qual hemisfério? Ocidente ou Oriente? Eles são povos o quê, pessoal? São povos o quê? Os japoneses são povos ocidentais ou orientais? Oriental. Porque eles encontram-se a leste do meridiano de Greenwich. Então, gravem bem essas duas palavras, tá? Oriente ou oriental são dois termos técnicos muito usados para se referir ao ponto cardeal leste. Em questões de cartografia, utiliza-se a palavra oriente. Em questões de clima, geopolítica, oriental. Setentrional, ártico e boreal. Em questões de clima, boreal, setentrional.
Em questões de geopolítica, setentrional. Sul, nós temos então austral, meridional, antártico ou antártido, como queiram. Então, repetindo, no norte, nós vamos ter boreal setentrional, no sul, nós vamos ter austral ou meridional. Tranquilo até aí, pessoal? Tá claro até aí? Tranquilo? Questões de clima, meridional ou austral. Questões de geopolítica, meridional. E, por fim, o oeste, nós vamos ter o ocidente ou ocidental. Gravaram bem essas palavrinhas aí? Tranquilo? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Então, voltando lá na página 57, olha o que ele fala. Em toda a porção meridional da Europa, qual porção é essa, então? Norte ou sul? Sul. Em toda a porção sul da Europa, existe um clima com características peculiares que recebeu o nome da região em que originalmente se apresenta, já que também surge em outras partes do mundo o clima mediterrâneo. Trata-se, olha isso aí, vocês podem até grifar isso aí, tá, pessoal? Esse segundo parágrafo. Trata-se de uma variação do clima subtropical com duas importantes diferenças. Quais diferenças? Primeiro, os índices pluviométricos, os índices de chuva, são relativamente baixos, onde as precipitações anuais elas costumam ficar entre 600 e 1.000 milímetros, e a maior parte das chuvas, ao contrário do que se verifica na maioria dos climas globais, concentra-se no inverno. Isso ocorre devido à combinação de três influências. Então, quais são essas três influências que justificam essa característica do clima mediterrâneo? Olha lá, ó. Primeira característica é a proximidade de desertos, no caso, o deserto do Saara, na África. Temos a umidade proveniente dos oceanos e dos mares, no caso aí o mar Mediterrâneo, e a presença de montanhas. É uma região de extensa cadeia montanhosa. Então, essas três características geográficas naturais, proximidade do deserto do Saara, que é um dos desertos mais quentes e secos do mundo, né? Não é o único. Você tem também na região africana, nas imediações do Egito, o deserto do Kalahari. Então, você tem a aproximação do deserto do Saara, junto com, né, a influência do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, junto com a proximidade de grandes cadeias montanhosas, que vai resultar nas chamadas chuvas orográficas, que são chuvas de relevo, são aquelas chuvas de montanha que vêm com uma grande pancada e só vai concentrar no topo, fazendo com que quem está na base não vai ter tanta concentração de chuva. Então, essas características, pessoal, torna o sul da Europa, né, com verões quentes e secos e verões mais frios e gelados. Então, países como Itália, Marrocos, parte da França, toda aquela região ali do sul da Europa, já em contato com a África, ou centro-norte da África, vai ter quais características térmicas? Invernos frios, gelados, rigorosos e verões quentes, secos. Estão entendendo até aqui, pessoal? Tá claro até aí? Tá tranquilo? Uhum. Tá claro. Gente, por isso que o verão europeu, principalmente ali na região mais ao sul, chegando próximo do centro da Europa, o verão europeu, ele é castigante nessas regiões. Porque ele não tem uma sazonalidade igual nós temos no Brasil. Ao contrário do Brasil, que é um país tropical, é que a gente tem aí, né, um verão mais quente e chuvoso, lá é o contrário. Então, a galera sofre mesmo no verão.
pena mesmo. Todos os anos morrem dezenas, centenas de pessoas no verão europeu por conta disso. Tá? Então, o que vai ocasionar o clima mediterrâneo apresentar essa característica é a influência do deserto do Saara, a influência das grandes cadeias montanhosas e a influência oceânica do Mediterrâneo. Até aqui está tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Podemos seguir até aqui? Está tranquilo? Ou não? Sim ou não, pessoal? Me dá um ok aí. Tá tranquilo, gente? Tá. Nós temos aí mais 3 minutinhos de aula, não é isso? É isso mesmo? Confirmem para mim aí. É mais 3 minutos, né? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Beleza. Bom, pessoal, até aqui tá tranquilo? Querem fazer alguma pergunta ou não? Críticas, sugestões, dúvidas? O deserto do Saara influencia nas ondas de calor? Influencia totalmente, Bernardo. E aí o que que acontece? O clima é uma coisa tão louca, é tão dinâmico o clima, que essas ondas de calor, essas massas quentes e secas que se formam no deserto do Saara, que torna ele, né, totalmente complexo em relação à temperatura. Qual que é a característica da temperatura do deserto? Principalmente do deserto do Saara. Você tem uma média de temperatura em torno de 50 graus positivos durante a noite, durante o dia, perdão, e à noite, iniciando a madrugada, essa temperatura ela chega a menos 50. Gente, nevou no deserto do Saara esse ano. Vocês ficaram sabendo disso? Vocês ficaram sabendo disso? Não. Eu não sabia, não. Não? Teve neve no deserto do Saara, gente. E não foi pouca neve, não. Foi muita neve. O que está causando isso, gente? Como explicar? Pode falar. As mudanças climáticas. As mudanças climáticas. E o que explica isso? As ações do homem, que está cada vez piorando a situação do planeta. Não somente o homem, tá, pessoal? Aqui, ó, vou mostrar para vocês um vídeo aqui, ó. Deixa eu só pausar aqui rapidamente. Deixa eu só pausar aqui, acho que dá tempo ainda. Nós temos uns minutinhos aqui. Rapidamente. Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu pausar. Deixa eu voltar aqui para vocês e compartilhar a tela, então. Cadê? Aqui, ó. Rapidamente. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Deixa eu aumentar a tela. Aí, ó. Isso é o deserto do Saara esse ano, gente. Olha o tanto de neve aí. Vocês estão me ouvindo? Aham. Olha o tanto de neve, gente. Isso foi por causa de quê? O que justifica essa onda de neve no deserto do Saara, né? E, consequentemente, ali na África, Europa e Ásia? O mundo ele está passando por uma mudança em relação à temperatura do planeta. A gente está vivendo ainda, né, sobre a égide do aquecimento global, só que o aquecimento global ele está provocando e proporcionando, em uma escala ainda que mínima, uma inversão térmica. Então, a gente está passando por um resfriamento global. Então, o que significa isso? Como que dá a lógica disso? Você tem lá, inicialmente, você tem um aumento da temperatura do planeta, que, consequentemente, né, esse aumento da temperatura faz com que a temperatura dos mares e oceanos também aumente.
Aumentando a temperatura dos mares e oceanos, isso faz com que nas regiões glaciais, tá, ocorra um processo de derretimento das geleiras e das calotas. Aumentando, então, esse processo de derretimento das geleiras e das calotas, elas, então, vão se desprender e vão ficar submersas nos mares. Consequentemente, isso vai aumentar o nível dos mesmos e vai aumentar a umidade na atmosfera. Aumentando essa umidade, então, essas temperaturas elas vão ficando cada vez mais frias. Ali foi simplesmente uma inversão, um choque de massas e correntes de ar, que se deu, obviamente, por conta desse processo de resfriamento das águas do oceano. Esse processo, esse fenômeno que resulta no resfriamento das águas do oceano é conhecido como La Nina, que não atua especificamente nos oceanos Pacífico e Atlântico, mas ele exerce toda essa influência global. Não foi a primeira vez que nevou no deserto do Saara e não vai ser a última vez, porque o clima, sim, ele está sofrendo essas mudanças. E aqui, obviamente, por conta dessa proximidade com grandes cadeias montanhosas. Tá claro até aqui, pessoal? A gente entrou no minuto final, tá? A gente vai encerrando por aqui, a gente continua na próxima aula. E aí, qualquer dúvida, vocês me chamem lá no WhatsApp.